Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou falar nesse vídeo sobre um projeto de lei que se tornou lei e que é bastante controverso. Existem algumas teorias, né, sobre esse projeto de lei e que promete que vai chegar no Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecido como a Lei das Saidinhas, né? Que são benefícios, né, para presos que estão no regime semiaberto, que podem visitar as suas famílias 4 a 5 vezes por ano, normalmente, nos feriados. E muitos argumentam que alguns presos acabam por não retornar, aproveitam a saidinha e vão embora, não retornam para continuar o cumprimento da sua pena. Uma lei de autoria do deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que foi emendada, tiveram algumas alterações, especialmente uma do senador, quando foi para o Senado, Sérgio Moro, e chegou até o presidente Lula, que vetou uma parte da lei, justamente a que trata da parte mais dura em relação às saidinhas, proibindo para determinados criminosos, né? Determinadas pessoas que acabaram já incorrendo praticando crimes considerados mais graves, hediondos e tal. E o presidente Lula, ele acabou vetando essa parte. Foi para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional derrubou o seu veto. Obviamente, tudo dentro da constitucionalidade, isso pode acontecer normalmente. E vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, já começou a chegar no Supremo Tribunal Federal a discussão, né, justamente em torno de será que seria constitucional ou não essa possibilidade, essa restrição das saidinhas, né? O ministro Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, decidiu já o primeiro caso, ainda de forma monocrática, inaugurando uma nova tese, que são as 3 teses que eu vou aqui mencionar sobre essa questão envolvendo as saidinhas. Bem, então, a primeira tese, que são 3, seria pela total inconstitucionalidade desse recrudescimento, dessa dificuldade, ou até praticamente impedimento das saidinhas para determinados réus. Foi a tese levantada pelo governo do presidente Lula, pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de que violaria a dignidade da pessoa humana, de que violaria o direito à proteção da família e outras questões que o veto do presidente mencionou. Então, a primeira tese é de que a parte que proíbe as saidinhas para determinados presos seria completamente inconstitucional por violação de um princípio, segundo o professor Lênin Streck, que seria o princípio da vedação ao retrocesso social, ou seja, uma vez alcançada uma melhoria social, não se poderia admitir um regresso. Então, por causa disso, seria inconstitucional essa lei. Por uma outra parte, uma outra corrente, entende o oposto, né? Entende que é totalmente constitucional e que, a partir da derrubada do veto do presidente Lula, imediatamente já vai estar valendo para todos os presos do sistema carcerário brasileiro. Essa é a posição de boa parte de deputados e senadores que trabalharam pela sua aprovação, que derrubaram o veto com folga do presidente Lula e impuseram nessa importante derrota ideológica, né, ao governo do presidente Lula. E tem uma outra tese inaugurada recentemente, né, isso foi ontem, pelo ministro Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, onde ele afirma que a lei ela é constitucional desde que seja aplicada para os presos que vierem a serem condenados a partir do início da vigência da lei. Ou seja, todos os demais presos até o início da vigência não podem sofrer com os efeitos da lei. Esses efeitos não alcançam os presos que já estão a cumprir a sua pena. Apenas para aqueles novos presos que forem condenados a partir do início da vigência dessa lei. Portanto, então temos essas 3 posições. Uma que entende ser completamente inconstitucional, viola a dignidade da pessoa humana, direito à família, e o princípio ao retrocesso social. A terceira que entende que é plenamente constitucional e se aplica a todos os presos que já estão a cumprir a sua pena no sistema penitenciário brasileiro. E essa terceira que afirma que ela é constitucional
mas não abarca os presos que já estão a cumprir a sua pena, mas apenas os que vierem a serem condenados a partir de então. É uma questão complexa, uma questão difícil. Inegavelmente que é o Congresso tentando dar uma resposta à sociedade. É claro que só isso não vai mudar grande coisa, até porque menos de 1% dos presos que saem nas saidinhas optam, né, por não retornar ao cumprimento da sua pena, ou seja, é um número ínfimo, sem dúvida nenhuma. Mas é uma resposta, né, talvez à pressão que a sociedade esteja a fazer para os deputados e senadores. É um ano eleitoral, né? Então existem várias questões envolvidas nisso. E é aquilo, podemos concordar ou não. Isso aí eu nem discuto, não é questão política aqui que se está a discutir, mas sim jurídica. Eu confesso que achei muito interessante a tese do ministro Mendonça, né? Confesso que eu ainda preciso analisar e refletir um pouco mais, mas a princípio, hoje, pode ser que eu até mude, mas hoje me parece que eu me filio mais à corrente do ministro Mendonça, da aplicação dessa nova lei, que realmente torna as saidinhas mais difíceis, né? Não são mais para todos, só para aqueles que forem condenados a partir do início de vigência da lei. Os que já estão cumprindo, esses não poderiam ter a sua condição piorada. Eu confesso que hoje estou caminhando mais para essa corrente do ministro Mendonça. E você? Qual das três posições, ou alguma outra posição, não sei, que você acredita ser a melhor para esse caso envolvendo essa nova lei das saidinhas? Escreve aí pra gente, comenta, diz aí, dá sua opinião. É sempre legal a gente debater, a gente discutir. É sempre importante uma democracia participativa em que a gente possa discutir assuntos como esse. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.